ganhando milhões de dinheiro hoje em dia. Que loucura, né, velho? Na minha área. Véi, hoje em dia eu acho que essa parte da comunicação vai muito além. Tu pode pegar hoje em dia, tipo, Toguro. Toguro não é porra nenhuma de formação, entre aspas. Formado, eu não sei se ele terminou nutrição, eu sei que ele terminou educação física e hoje ele trabalha num nicho que não tem nada a ver com a parte da formação dele. Então, tipo, é muito do que tu coloca em intenção. Quatro de 30 minutos, nem mais nem menos. Hoje eu tô com Pedro Lucena. Obrigado por ter aceitado o convite. E aí eu vou começar perguntando uma mini bio sua. Muito obrigado pelo convite, Thiago. E, cara, se eu pudesse falar alguma coisa de uma mini bio sobre Pedro, seria que Pedro é um cara totalmente diferente do que a gente vê na parte do CNPJ, que é um cara meio maratonista, apaixonado por performance, não só pelo movimento, mas pela performance dentro do movimento. Totalmente apaixonado pela parte da nutrição esportiva, desde de adolescente, onde isso apareceu na minha vida e foi o que me direcionou para o que eu queria na parte profissional. Pai da gorda, que seria minha cachorrinha, seria mais isso. Massa. Pedro, me conta um pouquinho da tua história, de onde tu veio, como é que começou a coisa da fisioterapia, ó, da nutrição na tua vida. Perfeito, vê. Sou nascido e criado em Arco Verde. Depois dos 18 anos foi que eu vim morar em Recife, mais precisamente com os 19. Pela cara, eu aparento ter muito mais do que eu tenho 27 anos, fazem 5 anos que eu tô, 5 anos não, me perdoa, 8 anos que eu moro em Recife, desde os 19, 27. E tudo mudou quando eu estava ali na parte da adolescência, quando eu vi tudo da parte de nutrição, onde eu percebia que o que eu comia melhorava meu desempenho no handebol, que quando eu era pirraia eu era atleta de handebol. Me apaixonei pela parte de esportes desde criança. Meu pai é professor de educação física, então meu pai é muito da área de esporte, de movimento. Eu ia junto com ele quando eu era criança para a academia, então eu gostei muito, me familiarizei com esse ambiente. E tudo começou lá em Arco Verde. Quando eu estava ali na parte da adolescência, onde eu comecei a conhecer a parte da musculação, junto com o handebol, e eu vi que essa musculação me entregava mais performance no handebol. E quando eu tinha uma parte de uma alimentação muito mais estruturada, o produto final era melhor, que era a minha performance no handebol, foi onde eu comecei a entender e ver que tudo isso tinha uma conexão e que era o que eu queria fazer para a minha vida, que era ajudar pessoas a terem mais performance no que elas gostam, que seria a parte do esporte, que era o que eu amava, que eu amo até hoje, a parte de movimento, de esporte, e foi o que me motivou a ir para a parte de nutrição esportiva. E como é que foi essa transição de sair do interior para vir para a capital? Massa. Isso é uma coisa que é muito comum lá na minha cidade, porque tem muitos polos, vamos dizer, ao redor. Arco Verde não é uma cidade muito grande, cerca de 80 mil, 90 mil habitantes, só que não tinha nutrição na época. Lá hoje eu acredito que tenha presencial ou semi-presencial, eu sei que tem no EAD, mas eu queria fazer nutrição e não tinha em Arco Verde, ou era Caruaru, ou era Recife, ou seria em Petrolina, que era o que daria pra gente fazer. Só que minha irmã, ela sempre morou aqui desde os 16 anos dela, que ela fez faculdade aqui. E aí quando eu tava ali com os 19, eu vim pra cá e essa transição é uma coisa meio complicada, porque a gente que é do interior não tem noção de como é a vida na capital, não. Mas depois que a gente passa um tempo aqui, a gente consegue se familiarizar tranquilo. É muito difícil em relação à parte da família, a parte da saudade que dá de pai, de mãe, deixar amigo, deixar a família, deixar o pai, sua mãe, adoecer, não ter sua mãe, não ter seu porto seguro. Sempre tem o peso, e isso é o que muitas pessoas carregam quando moram fora. Mas essa parte eu acho que é o que pega mais na transição, de sair do interior e vir morar mais na capital. Eu acho que o que pesa mais é a parte da família. A adaptação a gente se acostuma, que lá em Arco Verde a gente é bicho do mato e se acostuma com qualquer coisa. Massa, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o momento que tu entendeu que tu precisava da comunicação para melhorar o teu negócio? Massa. Cara, isso é uma pergunta muito específica que eu vou te dizer a virada de chave onde foi. É uma virada de chave muito específica que eu acho muito interessante. Eu tive diversos mentores na minha vida e o segundo foi o que virou a chave da minha vida no geral, que é Cauã.
que foi o seguinte, eu tive uma mentoria, uma experiência com um mentor lá que não foi muito legal, e quando ele me abordou, eu falei com ele como eu sou na minha pessoa física, como eu sou, como eu trato meus amigos e tudo mais, e aí ele achou estranho a forma como eu me apresentava no meu Instagram. E aí, quando a gente trocou ideia, que eu botei ele para ser meu mentor, que eu contratei, ele fez, Pedro, eu quero o seguinte, eu quero que você deixe de ser o personagem que você é no Instagram e eu quero que você comece a levar o Pedro que a gente está conversando aqui para o seu Instagram. Foi onde eu comecei a entender que se eu separasse muito essa minha comunicação do meu jeito descontraído que é, não daria muito certo com o que eu queria crescer. E foi onde eu consegui entender. E essa parte da comunicação é muito doida, que eu tenho essa tatuagem que é justamente um comunicador da Grécia Antiga, né? Que é um Hermes, que ele era o comunicador. E isso é justamente relatando sobre a minha parte da minha comunicação, que foi onde aconteceu essa virada de chave, que me fez crescer muito no meu meio profissional. Porque eu separava muito e eu não era essa pessoa, eu não gerava muitas conexões com meus pacientes. Por quê? Porque não era Pedro ali. O que é que tu fazia antes? Eu poldava demais, vamos dizer assim. Tu criou um personagem? Meio que isso, eu não era dessa forma que eu sou. Eu não era descontraído do jeito que eu era tipo muito travadão, não era descontraído do meu jeito. E isso me limitava no geral, porque eu não estava sendo eu e eu não conseguia criar conexões com outras pessoas. E quando eu comecei a girar essa chave, eu comecei a me conectar com outras pessoas, muita coisa mudou. Entende? Então essa parte da comunicação foi muito precisa e foi muito nesse momento, que foi onde isso mudou a minha carreira profissional. Tá, o porquê tu não transparecia o Pedro que é? Por que tu usava essa blindagem? Pelo medo de como as pessoas iriam absorver aquilo que seria o Pedro descontraído, do que era o Pedro. Um Pedro que não chamava um palavrão no Instagram, porque quando a gente vem para a pessoa física do Pedro, é uma pessoa totalmente descontraída quanto a isso. E que não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser uma coisa muito massa. Então, é muito da forma como eu falo para você do que necessariamente essa palavra significa. Então, quando eu entendi que isso poderia ser um aliado na minha comunicação, foi onde eu comecei a ir mais para essa parte e deixei a pessoa física fluir. Deixei a comunicação do Pedro normal aparecer. Tu falou de medo, eu queria que tu trouxesse para mim quais são os maiores sentimentos, né, que permeiam você nesse período de transição e até hoje também. Eu queria que falasse um pouco para mim sobre isso. Tá. O medo da parte da transição da carreira. Medos como um todo, né? Porque assim, a comunicação, ela exige que a gente se exponha. Sim. E aí você falou do medo. Você tinha medo de expor quem era o Pedro de verdade por medo de julgamento. Então hoje, tendo a tua comunicação mais ativa, tu ainda tem medos? Quais são os tipos de dificuldades que você encontra com relação a isso? Tá. Na grande maioria das vezes, essa parte da minha comunicação vai pesar e eu tenho medo de pessoas que não têm... Como é que eu poderia dizer isso? Não tem essa leitura da palavra como eu tinha acabado de falar, que seria a forma como eu falo é mais importante do que o significado daquela palavra. Que eu posso estar usando alguma coisa com intensidade. Por exemplo, pô, que resultado massa do caralho. Eu estou elogiando o resultado, eu não estou necessariamente xingando o meu paciente, não estou falando nada. Então, essas coisas, meu medo era como a pessoa iria receber isso, se ela realmente entenderia a parte como eu queria que eu falasse. E hoje em dia, isso é muito fluido. Por quê? Porque eu criei essa parte dessa minha comunicação já tem um tempo e hoje o meu público é um público que entende isso. É um público que sabe o que está ali na frente e o que eu estou pregando junto com ele. Eu tenho mais insegurança nessa relação quando eu quero escalar, quando a gente fala mais para um público mais aberto. Seria o meu medo nessa parte da comunicação, na hora em que a gente vai abrir mais um leque fora do meu público. Então, quando a gente está falando no geral, é o mesmo medo do começo, que é o medo de como as pessoas vão absorver e como é que elas vão interpretar o que eu estou falando. Só que eu acredito que eu criei na minha comunicação um direcionamento tão massa que meu público é muito tranquilo quanto a isso. E aí meu único medo é como as outras pessoas vão entender essa minha comunicação. Pensando ainda na parte de medo no crescimento da carreira, eu acredito que o medo seja do avanço no geral. Do seguinte, eu não sei se a tecnologia um dia vai dominar a gente.
Não sei se minha profissão um dia a tecnologia vai balançar ela. Então acho que no medo, no geral, seria alguma coisa desse tipo. Tá, e outra coisa, a gente sabe que a comunicação hoje é uma forma da gente conseguir escalar, da gente conseguir ganhar visibilidade. Tu ainda sente dificuldade em gerar conteúdo, por exemplo? Cara, o que me trava mais na geração de conteúdo é muito saber do que falar. Dessa parte da comunicação, de como agir, de ser mais intencional, de ter mais intenção no que eu estou falando. Eu acredito que essa parte é o que do conteúdo que me trava mais. Mas estar aqui para a gente falar e qualquer outra coisa, para mim é muito tranquilo. Essa parte da criação do conteúdo seria mais de moldar essa parte da comunicação, da minha comunicação, para que eu tenha mais intenção. Essa seja a minha maior dificuldade na criação de conteúdo. Tá. Trazendo uma coisa mais agora para o teu cenário de nutrição. Está muito em alta as canetas emagrecedoras. Queria que tu falasse qual é o teu ponto de vista com relação a isso. Massa. Eu sou a favor de qualquer medicação, desde que o paciente saiba que de tudo que está acontecendo e de que estejamos dentro da legalidade. Tudo que seja legalizado pela Anvisa. Por exemplo, tem muito nutricionista que não vai curtir a abordagem dos análogos de LP1, que são as canetinhas, porque acha que vai excluir o trabalho deles. Mas muito pelo contrário, a gente vai ser o maior aliado da parte das canetinhas. A gente é quem vai moldar tudo do paciente, a gente vai controlar a inflamação, a gente vai nutrir aquele organismo, a gente vai cuidar daquele intestino, a gente vai cuidar daquela massa muscular. Então, eu não acredito que os análogos de GLP-1 sejam algo negativo para a gente. Eles vão vir para agregar a nossa vida e vai ajudar no tratamento de todo mundo da parte de obesidade. Então, é muito mais tranquilo quanto a isso. Tá. O que é que tu acha da dieta da selva? Posso falar do meu jeito? Por favor. Porra, uma porcaria, velho. Bicho, é o seguinte, o criador da dieta da selva, eu acredito que ele fala isso, que ele levou a Gaia de uma mulher dele, da ex-namorada, mas eu acho que ele entrou numa caverna que realmente ele entrou numa burrice muito grande. E todo mundo tá indo nessa noia porque é o hype, mas não faz sentido algum. Tu vai bagunçar teu intestino, porque excesso de carne vermelha, excesso de gordura saturada. A galera prega pra tu não comer quase nada de cereais. Diz que arroz e feijão é ração do governo. Só que, pô, feijão é tão massa pra microbiota, pra aquele intestino, pra melhorar uma pessoa que é constipada. Ai, Pedro, mas eu fico estufada. Remolho. Não dá, bota um vinagrezinho, não dá, exclui, melhora o intestino, depois volta. Tudo vai fluindo. Então não é dessa forma. Ai, leite inflama, feijão é ruim. Pra quem? Tem gente que o feijão vai estufar e tem gente que não vai estufar. Tem gente que o leite realmente vai inflamar e tem gente que o leite vai ser anti-inflamatório. Então não é isso de pregar tudo pra todo mundo. Então eu acho que é uma dieta muito burra, velho. É uma dieta que não abraça muita gente e o que ele quer pregar é só burrice. Porque vai subir muita parte de colesterol, vai bagunçar intestino, vai bagunçar muita coisa e mas ele é nutricionista? Não vale a pena não. Ou seja, nada, influência só. É só um hype mesmo. Só o hype. Só a parte de comunicação que ele conseguiu achar o buraco e foi-se embora. Achou que a galera queria ouvir, teve intenção no conteúdo e foi-se embora. Ganhando milhões de dinheiro hoje em dia. Que loucura, né, velho? Na minha área. Mas é sempre assim. Véi, hoje em dia eu acho que essa parte da comunicação vai muito além. Tu pode pegar hoje em dia tipo Toguro. Toguro não é porra nenhuma de formação, entre aspas. Formado, eu não sei se ele terminou nutrição, eu sei que ele terminou educação física e hoje ele trabalha num nicho que não tem nada a ver com a parte da formação dele. Então, tipo, é muito do que tu coloca em intenção. Quando ele veio aquele negócio do sabor, era de intenção demais. Toda hora era aquilo e começou a hypar e cresceu. Era o que ele queria e o que ele teve intenção e cresceu. É igual o Brandini. O que Brandini quer, essa dieta da selva, o que ele quer pregar, ele teve intenção e cresceu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje tu tem quantos seguidores no Instagram? 5.000 e alguma coisa. Teve algum momento de pico de crescimento de seguidores ou foi uma coisa gradativa? Geralmente, não, foi muito gradativo, só tem um aumento ou outro quando acontece uma palestra, alguma coisa. Quando eu palestrei, aí teve um aumento significativo, mas de resto foi muito devagarzinho no crescimento. Tu tem alguma estratégia de crescimento dentro da tua rede social que tu usa intencional? Não. Sempre foi essa coisa gradativa mesmo, né?
Basicamente né? isso. Qual é o teu público-alvo hoje? Corredores. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje eu vim transicionando, vamos dizer assim. Eu gostei muito da parte de musculação, me apaixonei na parte de musculação, agregada ao handebol, mas o handebol eu deixei na época da escola. Quando eu vim para Recife, continuei na musculação, mas no meio disso me apaixonei pela parte do CrossFit, fui muito pro CrossFit, atendia muita galera do CrossFit, muito atleta do CrossFit. CrossFit deu uma caída, voltei para a parte da musculação, comecei uma preparação ali no meio do fisiculturismo, cheguei perto, ainda estava no meio do off, desisti da preparação e nesse meio tempo larguei tudo e migrei para a corrida. Me apaixonei no meio da corrida, por quê? Porque eu via que tudo que eu estudava eu conseguia aplicar na corrida. Então foi onde eu achei a área mais legal para mim, vamos dizer assim. Porque o cara que gosta de estudar da parte de literatura científica, de artigo científico, ele quer saber como ele consegue botar na prática, como é que ele consegue botar isso na prática clínica. Eu não conseguia muito bem isso em atletas de CrossFit e na área do fisiculturismo. Quando a gente vem para a corrida, para a parte do endurance, para a parte da bike, para a parte do triatlon, para a parte da natação, CrossFit também é endurance, mas esses outros mais específicos, tudo que tu estuda na parte de literatura científica tu consegue aplicar. E foi onde eu me apaixonei completamente nessa parte de linkar minha base científica com minha prática clínica. E aí eu me apaixonei pela corrida, aí comecei a correr, já fiz a meia maratona. Estou me preparando para mais uma meia esse ano e pretendo fazer 42 ano que vem. Certo. Uma coisa que eu falo bastante dentro da minha comunicação e uma das minhas crenças é a questão da mentalidade. Uhum. E o que é que tu me fala sobre, em percentuais, quanto a mentalidade influencia dentro da nutrição? Ou existe alguma técnica que, enfim, que não precisa ser tão mental e seja uma coisa realmente mais passo a passo, ali existe um processo, como é que funciona? Conseguiu entender? Não, era o que eu ia te vamos falar. lá. Eu queria saber se o processo alimentar dentro da nutrição... E se a gente tá montando Você vai montar um plano de alimentar para uma pessoa, Tá, certo? certo. E aí eu quero saber se tem como fazer alguma coisa para uma pessoa que não tem uma mentalidade boa. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, se existe algum processo, como é que tu ajuda a pessoa que não tem uma mente tão forte para poder ele se manter fazendo? Perfeito. Acho que a pergunta é essa, né? Agora eu entendi. Vê só, existe uma coisa chamada na nutrição que a gente vai chamar de educação nutricional. Isso é o que a gente mais faz no consultório, que é educar o adulto como ele deveria ter sido educado quando criança. Mas isso é o seguinte, a gente nunca vai mudar uma pessoa do dia para a noite. Eu falo isso direto no meu Instagram e falo isso direto no consultório. Trabalho de formiguinhas. Eu trago isso no prático. Não vou falar nem de comida, que comida a gente abrange muita coisa específica, mas eu vou falar de água. Água, se tu chega para mim e diz, Pedro, eu só tomo 1 litro, eu não vou dizer, vamos bater 3 litros por dia. É impossível. Ele vai fazer isso na primeira semana, na segunda semana ele vai largar porque ele já perdeu a cabeça, ele vai dizer, meu irmão, que nutricionista chato do caralho, eu quero beber água não, deixa pra lá. Passa o dia mijando. Meu irmão, tá com 1 litro? Vamos para 1,5? Daqui a 30, 45, 60 dias, quando tu voltar para mim, pra gente conversar, ou então nos feedbacks semanais que a gente tem toda semana, tu disser que 1,5 virou rotina, a gente vai subir para 2. Quando 2 virar rotina, a gente sobe para 2,5. Quando 2,5 virar rotina, a gente sobe para 3, até chegar onde a gente precisa. Então é um trabalho de formiguinha no geral. Se tu chega para mim e toma café da manhã, eu vou te dizer, eu já prescrevi Pipos, Coca Zero, Treloso, salsicha. Já prescrevi de tudo, mas entenda que tudo tem uma estratégia por trás. Chegou um paciente para mim, cerca de 24 anos, 116 quilos, 1,60 e pouco de altura, eu lembro bem desse caso. Café da manhã do cara era um cara que era de TI, trabalhava o dia todo no PC e começou a ganhar dinheiro, se mudou, estava morando só e ele não gostava de cozinhar e não queria saber de nada. Café da manhã do cara, pão com salsicha, almoço, salsicha, frango e macarrão, jantar era Nescau Ball com leite e só. O que é que eu fiz na dieta desse cara? De café da manhã eu disse, deixa a salsicha. Vamos alternar dia sim, dia não. Vamos botar 2 ovos. Vamos botar o pão. Não vou mexer, vou manter o pão e vou colocar uma banana para aqui nesse café da manhã. De boa ele? Tranquilo. Almoço, vamos negociar só o seguinte. Continue com seu macarrão, tire só a salsicha, deixa o frango e ainda deixa botar. Tu botar ketchup e molho de tomate. Fechou ele? Fechou. Jantar.
Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou nem mexer muita coisa. Deixa teu Nescau Ball, deixa teu leite, vamos fazer o seguinte, vamos botar o whey aqui, mistura um pouquinho de psyllium e vamos comer uma fruta depois. Fechou ele? Fechou. Vê o que eu fiz nesse café da manhã do cara? Aumentei micronutriente, melhorei proteína e não mudei muita coisa. Deixei a salsicha do cara, deixei o pão do cara, adicionei uma fruta e botei um ovo. Bicho, se eu chegasse para ele e dissesse, não coloca salsicha nunca mais, ele nunca mais voltava no meu consultório. Na segunda consulta a gente começou a progredir mais coisas. A gente começou a intercalar dias com salsichas, dias sem salsicha, dia que ele poderia comer o que ele quisesse e dia que ele fazia 100% da minha dieta, sem sair 1 grama. E bicho, o resultado desse cara em 6 meses e a mudança de cabeça desse cara foi absurda. Porque tudo foi construído devagarzinho, não foi do dia para a noite. Então a gente conseguiu um resultado massa. Esse cara tá comigo tem mais de 2 anos e ele nunca mais voltou pro peso e nunca mais bagunçou essa parte dos hábitos dele. Isso é muito massa. Que massa, velho. Massa pra caramba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Manda. A gente sabe que dentro do digital a gente vive tendo polêmica o tempo todo dentro de todas as bolhas. Uhum. Qual é a polêmica vigente hoje dentro do mercado fitness? Tá, agora tu me pegou. Deixa eu tentar lembrar o que está em alta agora na parte da nutrição. Além da dieta carnívora, está muito a parte de eletrólitos, está muito em alta na parte da corrida, mas está sem um hype muito específico por agora. Está sem hype, tá então sem vamos hype. Levantar o seguinte, quais são as maiores balelas dentro da nutrição hoje? Tá, dieta carnívora. Dieta carnívora. Suplementação de eletrólitos para todo mundo, líquidos virado no caramba, jungle, qualquer coisa assim para torta e à direita, a galera que não faz nem 42 quilômetros, não sabe o que é, sabe nem o que é uma desidratação usando sódio e acha que não come sódio na alimentação do dia a dia. Deixa eu pensar em outra coisa, eu acredito que hoje em dia, é porque eu vou pensar sempre na corrida, eu botaria carbogel para 5 quilômetros ou então carbogel para 10 quilômetros. Tu botaria? Carbogel para 5 km? 5 km, 10 km também botaria. Para 10 km é o que, teoricamente, as pessoas dizem que depois de 1 hora é obrigado a você tomar, né, o carbogel. Mas aí a gente falaria de um corredor para fazer 10 km em 1h30 para suplementar um carbogel, ou a gente está buscando uma performance em atletas de elite. Quando a gente fala da galera de geral, não precisaria. Entendi. Entendeu? Tá. Fatos surpreendentes, coisas inusitadas que aconteceram no teu dia a dia enquanto nutricionista, dentro do teu escritório, enfim. Eu acho que uma coisa que me marcou muito foi quando o paciente chegou, ele sentou, chegou pra mim, olhou na minha cara e fez, bicho, a gente nem começou, eu não disse nem, e aí, tal, não sei o que. O que tu me mandar eu vou fazer só metade. Eu fiz, tá bom, faça só 50% que você já vai ter um resultado do caramba, só isso. Eu fiz, fechado. Deixa eu ver outra coisa. Prescrições de outras... Não, vou falar disso não. Deixa pra lá. É confusão demais. Vamos pensar em coisa de consultório. Já teve um cara que, tipo, chegou pra mim com seus 40 e poucos anos, prescrevi a dieta, fez porra nenhuma da dieta, chegou pra mim e fez, eu não tive o objetivo e a culpa é sua. Aí eu olhei assim pra ele, eu fiz, como assim? Aí ele, você me prescreveu a dieta e eu não saí do canto. Eu fiz, mas tu fez a dieta? Eu fiz. Aí ele fez, ele disse que fez, eu fiz, tá, vamos conversar. E esse café da manhã, tal coisa? Ele, tinha isso na dieta? Tinha. Tá o lanche da manhã, fizesse? Não. Aí o almoço, é assim, ele? Não. Aí eu fiz, bicho, tu não fizesse porra nenhuma da dieta? Ele, acho que não, né? Eu fiz, como é que tu quer que eu tenha resultado, porra? Desse jeito, pô, na segunda consulta com o cara, aí eu fiz, como é que tu quer que eu tenha resultado? Como é que tu vai ter resultado dessa forma, porra? Ele, não, que a culpa é sua, não sei o quê. Nesse dia eu dei uma mãozada na mesa de vidro. Eu fiz, meu irmão, tu tem 44 anos, tu tem a idade de ser meu pai, eu não tenho a atitude que tu tá tendo. Tu quer conversar mais o que aqui? Aí ele ficou caladinho, a gente fez a dieta, na outra vez ele voltou e evoluiu. Teve alguém que já se chocou com esse teu jeito desbocado de ser? Conta essa história. Vê, teve uma senhorinha que chegou pra mim, que ela chegou por indicação de outra pessoa, que essa outra pessoa atendia quando eu não botava minha parte pessoal junto com a profissional. E aí quando ela chegou pra mim, ela tava aqui de frente pra mim, e eu tava falando, e palavrão pra cá, quando eu olhei, tava vendo assim, ó,
Só olhando pra minha cara assim, ó, eu digo, caralho, eu matei a véia, foi? Eu fiquei pensando, porra, velho, nunca mais vai voltar pra mim a bichinha. Aí quando ela levantou, tá, ela, tchau, meu filho, não sei o que, ela, Deus lhe abençoe, não sei o que, eu digo, tá entendido porque ela não gostou de mim. Tá totalmente entendido. Não voltou mais. Foi mesmo. Foi. Mas teve alguém que tu achou que ia acontecer isso e foi o contrário? Tem, aí tem. Tem um paciente que ele é muito específico, que a gente tira onda até hoje. Hoje a gente tira onda, mas quando ele chegou pra mim, ele era assim. Chegar pra ele, nego, eu posso fazer tal coisa, ele? Tal coisa, ele? E se a gente fizer assim, a ele? Aí eu tirava onda, pá, brincava pra ele. E só assim eu digo, e eu, meu irmão, ainda vou quebrar o gelo com esse cara, velho. Eu vou virar amigo desse bicho. Depois de umas 5 ou 6 consultas foi que ele começou a se abrir, mas até lá ele era assim, ó, na consulta. Não. Vai, bota. Dá certo. A consulta que o cara durava 30 minutos, pô. Hoje em dia ele vai, ele desabafa. Fala do casamento dele, toma as cachaças dele, a gente tira onda. Meu irmão, é muito massa essa parte da comunicação, como a gente consegue puxar o cara pra junto, tá ligado? Tá. Mas até lá foi trabalho. Esse era um dos caras que eu pensava que não voltava, não. Esse eu pensava que era um dos caras que tava lá só pra me testar, ia-se embora e não voltava mais. Falando de tendência pro teu mercado hoje, o que é que tu vê? Na tendência na parte de nutrição, eu acredito que a corrida está crescendo muito. Está vindo também o Hyrox. Está vindo uma modalidade da parte híbrida onde está crescendo muito essa tendência na parte dessa coisa de corrida junto com um pouquinho de força, e o Hyrox tem crescido bastante aqui. Eu acredito que seja a nova era do que está vindo do wellness, do fitness, por aí seja o Hyrox daqui a alguns meses, talvez, não acredito que anos não, mas alguns meses ainda esse ano, o Hyrox vai ter uma proporção muito maior. Se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está começando na nutrição agora, o que é que tu diria? Que não desistisse e que não deixasse de ser você. Esse é o ponto principal. Se você deixar de ser você, não faz mais sentido para você. Por quê? Porque aí você não vai ser feliz, porque você não é você. Você só consegue ser feliz em alguma coisa quando você se identifica com aquilo. Se não é você não se identifica. Já passou por isso? Quase eu desisti da nutrição por conta disso. Quando eu não colocava minha comunicação, eu pensava que o consultório não ia rodar muito bem, e quando eu não colocava muito da minha parte de comunicação, eu pensava porque para mim atender não era tão prazeroso. Era, nunca deixou de ser prazeroso. Atender é a coisa que eu amo na minha vida. Atender, não necessariamente montar uma dieta, atender. Mas não era tão prazeroso quanto hoje, porque eu me podava muito. Como assim? Essa parte de tipo não chamar tanto palavrão, de não botar a parte da pessoa física junto com a pessoa do profissional, era o que me travava e não me deixava tão feliz nos atendimentos. Hoje em dia, bicho. Hoje não, mas quarta-feira, 12 horas de atendimento sem parar. De 8 da manhã até 8 da noite. Hoje não tanto, mas geralmente quarta e sábado são dias mais extensos desse tipo. Bicho, eu sou muito feliz e esqueço do mundo quando eu tô atendendo. Faço qualquer coisa, tipo assim, passo por qualquer coisa, se eu estiver atendendo, o mundo pode estar acabando aqui, que eu tô nem aí, mas eu tô atendendo, eu tô feliz. Isso é muito massa, porque eu falo isso até com a psicóloga. Até se eu estiver ansioso, se eu chegar para atender, começou 10 minutos, esquentou o atendimento, acabou. Esqueço que estava ansioso e começa a atacar o pau aqui. Hoje na nutrição tem vários nutricionistas dentro já da rede social, e não só nutricionistas, como pessoas que não são formadas fazendo conteúdo sobre. Passa. E aí eu, como consumidora de conteúdo nas redes sociais, vejo opiniões completamente distintas também. Tipo, é uma pessoa falando uma coisa, uma pessoa falando outra coisa, e você fica perdido, gente, mas qual que é o certo? Leite faz bem ou mal? É isso ou é aquilo? Como tu se posiciona na tua comunicação para deixar claro e captar essas pessoas que também estão confusas e não também se perder dentro do meio de tantas pessoas que estão criando conteúdo? Massa. Você precisa muito se posicionar e, tipo assim, você precisa trazer o porquê aquilo acontece. Por exemplo, leite inflama. Por quê? O que é que vai acontecer? Para dizer que o leite inflama, a pessoa tem que sentir algum sintoma, tem que sentir alguma coisa ou tem que acontecer alguma coisa no corpo daquela pessoa. Então, como é que eu posso chegar para todo mundo e dizer que leite inflama se uma pessoa sente e se outra pessoa não sente? Eu chego e trago artigo científico. Eu chego com embasamento científico. Eu vou chegar e vou te dizer, ó, X é X porque aqui pegou uma população e estudou que X era X e X é X. E acabou. Não tem muito isso de muito arrodeio. Existem muitas interpretações e muitas áreas muitos lados do que a gente consegue interpretar daquele artigo.
Mas se você parar para pegar uma pessoa pessoas mais sérias e que consigam ter uma boa interpretação científica, quase todos seguem a mesma linha de raciocínio. Uma grande coisa que acontece, uma das coisas que mais acontece na internet é um copiar o outro, que é o que acontece muito. Eu chego lá, eu sou famoso no Instagram, eu tenho 500 mil de seguidores, boto lá que leite inflama. Um nutricionista que acabou de começar, se formou, não sabe, nem estudou na faculdade, vai dizer, eita, ela falou que leite inflama. Se ela tem 500 mil seguidores, eu acho que ela é boa, então vou falar que leite inflama. E isso acaba acontecendo muito. Como é que eu chego? Artigo científico. Chego, mostra a evidência, o que é que acontece? Ó, quando a gente tá aqui, a gente vai usar isso, 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 isso. Por quê? Porque isso daqui tem embasamento e é o que vai dar resultado. Ponto. Contrafatos com argumentos. Acabou. Pedrão, se tu pudesse deixar uma mensagem, pudesse voltar no passado, deixar uma mensagem pro Pedro de hoje, qual seria a mensagem que tu deixaria? Fiquei pensando pra caralho nessa pergunta do coisinha. Vê, se fosse pra chegar pra Pedro do passado, eu diria, bicho, só continua, nunca deixa de ser tu e coloca cada vez mais a cara. Seria mais isso. Pra Pedro. Pra Pedro. Seria essa. É isso. Gostou? Massa. Foi.